Queridos amigos de Santa Maria, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui falando com vocês novamente. O tema de hoje é devoluções, né? Um tema muito triste, mas infelizmente tem estado muito presente, né, no nosso dia a dia. À medida que nós estamos evoluindo com a adoção de crianças maiores, né, elas estão acontecendo assim cada vez mais no Brasil inteiro, nós também estamos nos defrontando com as devoluções, né? Devoluções que muitas vezes acontecem no estágio de convivência, né? Que na verdade não seriam devoluções, né? Seriam desistências da adoção no período da guarda provisória, né? Isso é o que mais frequentemente acontece. Aqui e acolá também nós temos visto devoluções, né, de crianças após a adoção concretizada, como se a gente pudesse devolver filho, não é, pessoal? Então, se eles estão sendo devolvidos é porque não eram filhos, esta é a realidade. Eu tenho pensado muito sobre essa questão, sobre o porquê disso estar acontecendo, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu poderia dizer para vocês. Veja, o número de adoções de crianças maiores realmente aumentou bastante, né? Então, isso significa que nós temos mais chance de termos essa dificuldade, né? Outra reflexão que eu faço, né, é a grande ansiedade dos pretendentes à adoção, né? Nós temos que ter muito cuidado, gente, com essas mudanças de perfil que são feitas de uma forma intempestiva, né? O que eu tenho visto é que muitos pretendentes, porque está demorando muito, né, estão muito ansiosos, eles acabam abrindo esse perfil, sabe, de uma maneira, eu até vou usar uma palavra bem forte, tá? Uma maneira irresponsável. Por que irresponsável? Porque uma mudança de perfil, ela precisa ser muito trabalhada na interioridade dos pretendentes, tá certo? Nós sabemos, né, que a grande maioria dos pretendentes que nós temos no Cadastro Nacional de Adoção, né, e temos 38 mil pretendentes, eles querem crianças menores, né? O perfil mais comum é de 0 a 3 anos, muitos de 0 a 5 anos. Né? Então, isso não tem nada de errado, gente. A gente tem que pensar sobre isso, né? Não tem nada de errado em casais, pessoas que não tiveram filhos ainda, desejarem uma criança pequena, né? Esse desejo é automático. A partir do momento em que eu não consigo gerar as minhas crianças pelas vias naturais, o fato de desejar uma criança menor pela adoção me parece que é uma continuidade, né? É uma coisa natural, é da natureza, tá certo? Evidentemente que nós não temos essa quantidade tão grande de crianças pequenas, né? Não existe fábrica de bebês, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas, né, de pretendentes pelo Brasil me perguntando: quais são as crianças que vocês têm para adotar? Porque todo mundo acha que a Angad tem uma grande fábrica de crianças e que a gente tem crianças em todas as faixas etárias. Acham que a nossa busca ativa é para procurar criança para famílias, né? Então, quando eu digo que a busca ativa é para procurar famílias para perfis que normalmente as pessoas não querem, as pessoas ficam decepcionadas, porque na realidade eles pensam que é o contrário, tá certo? O que a gente precisa compreender, né, gente? Não importa como a gente chame, se a gente chama devolução ou se a gente chama desistência, para a criança vai ser apenas uma coisa e sempre a mesma coisa. Para a criança vai ser um novo abandono, porque esta é a sensação que a criança vai ter. Ela novamente vai se sentir abandonada, novamente ela vai se sentir rejeitada, novamente ela vai sofrer. Então, nós precisamos trabalhar muito, revisar nossas práticas e ver o que nós podemos fazer para prevenir essas situações. Como é que nós podemos ajudar? Eu tenho refletido bastante sobre isso, pessoal. É interessante o discurso dos pretendentes. A grande maioria diz assim: eu tenho tanto amor para dar, não sei por que meu filho ainda não chegou. Então, nessa história do tanto amor para dar, né, me parece assim uma visão tanto quanto romântica da adoção, né? Claro que é necessário amor, mas qual é o amor que eu preciso na adoção?
né? Principalmente na adoção de crianças maiores. Precisa aquele amor maduro, aquele amor consciente, né? Aquele amor presente, aquele amor disponível, aquele amor resiliente, aquele amor paciente, aquele amor flexível, né, que vai dar para essa criança maior a segurança, a tranquilidade necessária para ela conseguir adaptar-se à família. Num primeiro momento, é a família que precisa adaptar-se à criança, né? Então, ela, passo a passo, ela vai assimilando a nova cultura familiar. E nas minhas reflexões, gente, eu cheguei à seguinte imagem: como fazer para prevenir, para melhor prevenir essa possibilidade de desistência e, assim, poupar as crianças de novos sofrimentos. Eu imaginei para mim um triângulo equilátero. Equilátero, né, para quem se lembra da geometria, né, é aquele triângulo que tem 3 lados, tá certo? Então, eu faço um triângulo equilátero, que pode também ser entendido como o telhado de uma casa, né, onde a criança vai ficar. Dentro do meu triângulo, eu escrevo adoção de crianças maiores ou adolescentes. Um dos lados do meu triângulo eu chamaria preparo dos pretendentes. O segundo lado do meu triângulo eu chamaria preparo da criança. E o terceiro lado do meu triângulo, a base, eu chamaria pós-adoção, apoio no pós-adoção. Então vamos refletir sobre esses lados. Por que um triângulo equilátero? Um triângulo de lados iguais? Porque estes 3 itens têm igual importância. Não pode falhar, gente. Então, preparo dos pretendentes. Nós temos avançado neste preparo dos pretendentes, mas ainda não o bastante. Em muitas comarcas não existem grupos de apoio à adoção. O preparo é feito pela equipe das varas, né? São apenas reuniões, são cursinhos de 6, 12 horas, né? Feitos rapidamente, assim, com o essencial. Isso não é o bastante, gente, não é o bastante, tá certo? Apesar de que em algumas comarcas os grupos de apoio à adoção têm participado e com isso possibilitado que este preparo seja mais consistente, na maioria dos locais isso não acontece, gente, tá certo? Então, este primeiro lado, preparo dos pretendentes, ele precisa ser muito, muito, muito solidificado, né? Nós precisamos uma frequência aos grupos de apoio à adoção, onde há grupo de apoio à adoção, porque só o curso da vara não vai bastar, né? Aquele curso ele é informativo, ou seja, os técnicos passam informações, tá certo? Não é o bastante para proporcionar mudança de perfil, também não é o bastante para um preparo adequado para uma adoção de crianças maiores, tá certo? Então, penso eu que todos os pretendentes à adoção eles deveriam obrigatoriamente frequentar os grupos de apoio à adoção. E eu, assim, costumo dizer que deveria ser 9 vezes, tá certo? 9 vezes, não sei se vocês estão vendo aqui. Aqui em Recife, o nosso juiz ele estabelece que os pretendentes precisam participar no mínimo 4 vezes. Ele exige 4 vezes, senão as pessoas não são habilitadas. No meu entendimento, quando ele fala isso, eu coloco 9. 9 para fazer uma analogia ao parto, né? À gestação biológica, né? Então, na gestação biológica, todos vão todo mês ao ginecologista, né? Fazem exames, ultrassom. Ninguém reclama, né? Que tem que ir todo mês. Por que na adoção não poderia? Né? Porque na adoção nós também precisamos gestar esse filho, né? Nós precisamos nos preparar. Então a adoção ela é um caminho diferente, a gente precisa compreender isso. E sendo diferente, eu preciso estar muito bem preparado, principalmente se meu objetivo é crianças maiores. Eu até penso, gente, que as pessoas que se dispõem a adotar crianças maiores, elas deveriam ter um preparo diferenciado, né? Elas deveriam ter aulas extra, né, ou participações extra, né, para aprenderem bem sobre essas características todas da adoção de crianças maiores. Então, neste primeiro item, nós estamos mais ou menos. Tem muita coisa ainda para fazer.
Sempre quando há devolução, minha gente, sempre quando há devolução, só é um motivo: é a falta de preparo dos pretendentes. Muitas vezes é um preparo insuficiente, outras vezes é uma mudança intempestiva de perfil, né? Os pretendentes assumem tarefas para as quais não estão preparados, né? Não observam os seus limites pessoais. Então, a maioria dos pretendentes, eles não têm filhos. Então, não tem a mínima ideia do que seja criar e educar um filho. Então, alguns adotam 3 de vez. Imaginam, quem nunca teve filhos, de repente vai ter 3. Que são 3 criaturinhas, cada uma num nível de desenvolvimento, cada uma numa fase do seu ciclo vital, com demandas diferentes, com necessidades diferentes, precisando atenção, carinho. É muito complicado, não é, gente? Então, realmente precisa muito preparo. Precisamos melhorar nesse item 1. O segundo lado do meu triângulo é ainda mais crítico, minha gente. É o preparo da criança. Veja, a criança também faz fantasias, ela também idealiza, né? Ela nunca teve uma família de verdade, então ela faz muitas fantasias sobre aquela família ideal, sobre tudo aquilo que ela imagina que ela pode fazer nessa família ideal. Ela sonha, né? Então, se ela não é preparada, ela vai para a família com todas essas fantasias, né? E quando chega na família, se decepciona, né? Ela também vai ter uma dificuldade grande de se adaptar à realidade. Então, é importante que essa criança seja preparada dentro das instituições de acolhimento, né? Antes de ir para a família. Na adoção internacional, nós temos uma adoção bem mais, um preparo bem mais criterioso, porque como elas vão para o exterior, elas recebem vídeos, os contatos são mais longos, mais específicos, elas ficam sabendo a respeito da cidade, da família, da língua, da casa, né? São mandados fotos. Enfim, é feito todo um preparo mais criterioso. Eu penso que este preparo deveria ser feito também na adoção nacional, tá certo? Então, no preparo da criança, nós temos que melhorar muito, minha gente, muito, 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 que em muitos locais não é feito mesmo, tá certo? E a base do meu triângulo, como eu falei para vocês, é o pós-adoção, evidentemente, né? Quando a criança chega na família, ou o adolescente chega na família, que as coisas vão acontecer, que as dúvidas surgem. E o que acontece? Na maioria das vezes, quando as crianças chegam na família, as pessoas somem do grupo, né? Eu vejo que isso é um fenômeno de sul a norte. As pessoas desaparecem. Ou aparecem novamente quando o problema está indissolúvel, né? A gente é chamado para apagar fogo, né? Então, penso eu que o pós-adoção, ele deveria também ser obrigatório. Na minha cabeça, eu penso que as pessoas que adotam crianças maiores deveriam, no mínimo, frequentar o grupo 6 meses ininterruptamente depois da chegada da criança, para que eles tivessem um suporte, para eles tivessem um